Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você. A gente não vai perder tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 13 ao 16. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem em terra seca. Amém. Graças a Deus. Queridos, quem acredita que Deus ainda é um Deus de livramento, diga amém. Talvez você, assim como eu, tenha passado por muitas situações na sua vida, onde por muitas vezes o inimigo tem tentado fazer você desistir daquilo que Deus prometeu a você. E assim como eu, acredito que você também tenha recebido promessas de Deus para a sua vida. Promessas são coisas que nunca ficarão sem ser cumpridas. Quando Deus promete algo, passa o tempo que for necessário passar, aconteça o que acontecer, entenda uma coisa: um dia Deus vai cumprir. Esse texto fala de um momento em que o povo de Israel está talvez passando o momento mais difícil de toda a sua história. Para que você entenda, eu quero falar rapidamente aqui, em poucos minutos, um pouco da história de Israel, que começa nesse momento de escravidão até a sua libertação. Em Êxodo capítulo 1, a Bíblia diz que José morre e a sua família morre, passa muito tempo, e se levanta um rei que não conhece José, não se lembra de José. Só que Deus havia feito uma promessa a Abraão, e a promessa que Deus fizera a Abraão é que a descendência de Abraão um dia herdaria uma terra, entraria numa terra que manava leite e mel. No capítulo 1, a Bíblia diz que esse rei se levanta e não conhece José, e ele começa a perceber que o povo de Israel estava crescendo de forma muito absurda. De repente ele percebe, esse povo cresceu sobremaneira e esse povo está ficando forte. Daqui a pouco esse povo vai se juntar com os nossos inimigos e vai lutar contra nós. Aí o que ele faz? Ele começa a perceber que ele precisava fazer com que aqueles escravos não pensassem em ter uma possível liberdade no futuro e que não ficassem ociosos, pensando em sair do Egito. A Bíblia diz que o tempo vai passar. E no capítulo 2, nasce um jovem chamado Moisés, que nasce de uma promessa. Deus, através de Moisés, vai livrar esse povo da escravidão do Egito. No capítulo 3, Moisés é um homem, e como homem, ele agora, depois de ter saído do Egito e ter matado um egípcio, ele vai fugir e vai passar um tempo no deserto apacentando ovelhas. Durante 40 anos, Moisés está no deserto apacentando ovelhas. E de repente Moisés tem um encontro com Deus no capítulo 3. A partir daquele momento, a Bíblia diz que Deus vai convidar Moisés a libertar o povo da escravidão. Ainda no capítulo 3, versículo 7, salvo engano, a Bíblia fala que Deus diz assim a Moisés: Moisés, eu me lembrei da promessa que eu fiz ao meu povo. O clamor desse povo subiu até mim. E a Bíblia diz que o próprio Deus diz assim: eu descerei na terra e livrarei o meu povo com braço forte. Olha só o que Deus está dizendo: eu vou descer na terra e vou libertar esse povo com braço forte. Só que Deus disse que vai descer, mas vai usar Moisés. E aí Moisés começa com aquela resistência: quem sou eu? Eu não posso, não consigo. E Deus falou que ia usar Moisés. Deus fala que estaria com Moisés, daria todas as condições a Moisés para que Moisés fosse. Você conhece a história, quem conhece um pouco de Bíblia sabe que Moisés se apresenta a Faraó agora como o libertador do povo de Deus.
Mas a Bíblia diz que Deus vai endurecer o coração de Faraó para que ele não liberasse o seu povo, o povo de Israel. A Bíblia diz que vem a primeira praga, vem a segunda praga, até a 10ª praga, que é um momento onde Faraó começa a perceber que não dá mais para segurar o povo. De repente ele pede para Moisés sair com aquele povo, porque não dava mais para ficar. Nós chegamos agora no capítulo 13, quando Moisés foge com esse povo e chega em um lugar onde ele faz a consagração de todos os primogênitos. Estou contextualizando para que você entenda quando nós chegarmos no capítulo 14. No capítulo 14 do livro do Êxodo, você vai perceber que Deus leva o povo em uma direção, e essa direção é dada a Moisés, para que Moisés levasse aquele povo, sabendo que aquele povo não estava andando sem direção, mas debaixo de um comando de Deus. Aquele povo vai chegar em um lugar chamado Piairote, um lugar que para o povo de Deus é o limite. Esse lugar, dos lados ele tem montanhas, e de frente ele tem um mar. Então quando chega nesse momento, a Bíblia diz que o povo se vê sem saída. Faraó se lembra de que ele tinha uma mão de obra muito forte, e agora ele vai se lembrar que deixou o povo ir. E aí ele vai fazer esse questionamento: por que eu deixei esse povo ir? A Bíblia diz que Deus resolve colocar um ponto final naquela história. Deus resolve colocar um ponto final naquela perseguição. Deus resolve colocar um ponto final naquele sofrimento. Deus resolve colocar um ponto final, naqueles inimigos que perseguiam, que oprimiam, que traziam tanto sofrimento para o povo de Deus. Aí chega um determinado momento em que Moisés se encontra em frente ao mar. De repente eles começam a ouvir um barulho de que os inimigos já estavam se aproximando, já estavam chegando perto. Quando eles percebem que os inimigos estão chegando perto, eles vão confrontar Moisés e vão dizer: Moisés, não seria melhor para nós viver como escravos no Egito? Moisés, não seria melhor para nós viver aquela vida de escravos? Mas pelo menos nós tínhamos proteção no Egito, nós tínhamos alimento no Egito. E eles começam a confrontar Moisés, começam a clamar a Deus, pedindo para que Deus livrasse. Só que agora eles estão diante da liberdade, da libertação que eles mais precisavam. Só que nesse momento eles não conseguem ver. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, o que esse povo está fazendo aí clamando a mim? Diga a esse povo que marche. Agora eu quero trazer 3 lições importantes, 3 aplicações importantes para a nossa vida nessa noite. A primeira lição importante que nós precisamos tirar desse texto essa noite é que todas as vezes que Deus nos colocar diante de um desafio, Ele mesmo nos dará a vitória. Todas as vezes que Deus apontar para um desafio, quando Deus quiser nos fazer passar por caminhos que ninguém acredita, todas as vezes que Deus quiser nos exaltar, todas as vezes que Deus quiser ser glorificado nos nossos problemas, Deus precisa apenas que a gente se posicione. Queridos, quantos de nós já tivemos diante de barreiras intransponíveis? Quantos de nós já tivemos diante de desafios que nós achávamos que nunca iríamos vencer? Quantos de nós já tivemos diante de problemas e inimigos que tentaram nos destruir? E quantas vitórias e livramentos Deus nos deu? Se você for puxar na sua memória, você vai lembrar direitinho de quantos livramentos Deus te deu. Agora esse povo está diante do mar, e o povo está perseguindo, os egípcios estão perseguindo esse povo. O barulho, dos passos dos egípcios fazia com que o medo no coração deles aumentasse, mesmo sabendo que Deus estava com eles. Diante desse mar fechado, Deus fala para Moisés: Moisés, esse povo não precisa mais clamar a mim, esse povo não precisa mais orar a mim, esse povo não precisa mais pedir a mim, esse povo precisa apenas se movimentar. Queridos, se nós olharmos para as dificuldades e para aquilo que está diante de nós, nós nunca acessaremos aquilo que Deus tem para nós.
Se nós olharmos com medo diante das dificuldades, diante, sabe, dos inimigos que se levantam, diante das oposições que se levantam, nós nunca avançaremos. E o que foi que ele disse para o povo? Diga a esse povo que avance. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar enfrentando nesse momento um dos piores inimigos da sua vida. Talvez você esteja diante de uma porta que você precisa que se abra, mas você não consegue ver possibilidade nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você agora comece a contemplar pela fé essa porta aberta, sabe, esse momento, céus abertos em seu favor. Sabe por quê? Porque você precisa apenas se mover em direção do seu milagre, porque aquilo que você precisa ver com os seus olhos carnais, com os seus olhos espirituais, eu quero profetizar que nessa noite você vai contemplar em nome de Jesus. Diga a esse povo que marche. Sabe o que Deus está esperando, pastor Marquinhos, de nós? É dar o passo, é avançar. Sabe por quê, pastor Salatiel? Porque muitas vezes, quando nós olhamos para os nossos obstáculos, olhamos para os nossos gigantes, olhamos para os nossos problemas, nós esquecemos do tamanho do Deus que nós temos. Ele diz: vocês não precisam mais clamar. E por favor me entenda, não estou dizendo que a oração não é importante. A oração é aquilo que nós mais temos de importante. Eu estou dizendo que chega um momento que nós oramos, que nós pedimos, que nós clamamos, Deus nos atende, mas nós não avançamos na direção daquilo que Deus tem para nós. Porque passar pela porta quando ela está aberta, Urias, é muito fácil. Sabe, querer subir no pódio sem esforço nenhum é muito fácil. Querer vitória sem lutar, sem enfrentar a guerra é muito fácil. Aí ele vai e diz assim: diga a esse povo que marche. Aí o que Deus fala para Moisés? Moisés, a segunda lição que eu quero extrair desse texto, é que Deus fala para Moisés. Gente, todas as vezes que Deus for fazer algo na sua vida, entenda, Ele vai falar para você. Você precisa estar atento à voz de Deus. E Ele fala para Moisés: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Moisés tinha o que na mão? Tinha um cajado. Pastor Marquinhos começou agora falando a respeito do pouco, daquilo que é pequeno. O nosso maior problema, um dos nossos maiores problemas, é desprezar aquilo que é pequeno, é desprezar aquilo que é pouco, é desprezar aquilo que aos nossos olhos carnais, sabe, não vai nos trazer o resultado que nós esperamos. Quer ver? Vou dar esse exemplo que o pastor Marquinhos falou. O que significa 5 pães e 2 peixes na minha mão? Nada. Mas se for para as mãos do Senhor, se torna, sabe, alimento suficiente para alimentar uma multidão. O cajado de Moisés é algo que aos olhos humanos é insignificante. É algo que aos olhos humanos não vai, sabe, trazer poder de Deus para abrir o mar. Mas Moisés precisa ouvir a voz de Deus e precisa acreditar. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem te dito. E você precisa agir conforme a palavra do Eterno sobre a sua vida. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Então, você vai tocar o mar e ele vai se abrir. Sabe qual é o nosso problema, gente? A gente está esperando primeiro a porta abrir para que a gente entre. Pastor Riz, mas eu não consigo, eu não vou arrombar a porta. A gente está esperando a oportunidade de chegar, para depois a gente se preparar. Não, não é isso. Você precisa olhar com os olhos da fé e avançar. Você precisa ser ousado. Você precisa ter coragem. Se a sua fé não te permite enxergar a sua vitória, você precisa ser fortalecido na fé. Sabe qual era o maior objetivo dos egípcios? Quando eles perseguiram o povo de Israel, era fazer com que aquele povo voltasse. Sabe, existem momentos da nossa vida, eu não sei você, mas eu muitas vezes já fui tentado pelo diabo a voltar para a minha vida velha. Muitas e muitas vezes o diabo fica tentando: ah, pastor, e a sua convicção? Ah, pastor, e a sua fé? Ah, pastor, só precisa amadurecer, porque eu já estou tão firme. Não, estou falando de mim. Eu já fui tentado a voltar atrás. Eu já fui tentado a abrir mão de promessas.
eu já fui tentado a abandonar a minha fé, eu já fui tentado a abandonar a minha família, eu não sei você, mas eu já fui tentado a tanta coisa, que se eu não tivesse olhado para o que o Senhor me falou, a respeito daquilo que Ele tem para mim, eu já tinha retrocedido. Mas em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz assim: o meu justo viverá pela fé, ele não retrocederá, porque se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas avançam para a salvação. Você pode aplaudir Jesus por isso? Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Sabe o que Deus estava querendo fazer com os egípcios, queridos? Aquilo que Ele faz com os nossos problemas. Deus, Ele gosta de ser exaltado nos nossos problemas. Deus gosta de ser exaltado nas impossibilidades. Deus gosta de ser exaltado, pastor Salatiel, naquilo que a gente não consegue resolver de forma alguma. Você imagina que quando eles ouvem o barulho dos inimigos, eles começam a pensar: não, agora a gente vai ter que voltar para lá mesmo como escravo, agora a gente vai morrer, agora não tem mais jeito. Aí é quando Moisés toca o mar. A Bíblia diz que Deus coloca uma parede na direita, coloca uma parede na esquerda, através de um vento oriental. Queridos, todas as vezes que você for ver no Antigo Testamento, que a Bíblia fala de vento oriental, esse vento na maioria das vezes vem para destruir. Mas nem todo vento vem para destruir a nossa vida. Nesse caso, o vento oriental veio para dar um livramento a Israel. A Bíblia diz que quando o mar se abre, eles começam a passar. Eles passam. Eu imagino quantos deles não estavam doentes, quantos já estavam velhos, quantos estavam cansados, pastor Marquinhos, quantos estavam desanimados, quantos já estavam desistidos, quantos achavam que ia morrer. Quando o mar se abre, eu acredito que a esperança se renova. Quando o mar se abre, eu acredito que a força do que estava fraco volta. Quando o mar se abre, eu acredito que as pessoas que já estavam, desistidas, começam a marchar. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje Deus vai renovar as suas forças, hoje Deus vai te levantar, hoje Deus vai te fazer avançar, e hoje você vai atravessar esse mar, Ele vai se abrir, Deus vai abrir um caminho no meio do mar, para que você passe em terra seca, como passou esse povo, em nome de Jesus. Pastor Rides, eu vou passar pela impossibilidade, vai passar. Pastor Rides, eu vou passar pela crise, vai passar. Pastor Rides, eu vou passar pela enfermidade, vai passar. Pastor Rides, eu vou passar pela depressão, vai passar. Pastor Rides, eu vou passar por essa, vai passar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está abrindo um caminho onde não existia, para que você passe. E tem um detalhe: quando eles atravessam do outro lado, Deus tinha falado para Moisés: Moisés, fala para esse povo que os inimigos que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Hoje, a terceira lição que eu quero que você aprenda, para nós finalizarmos, é que Deus está colocando um ponto final naquilo que estava tirando a tua paz. Porque quando eles atravessaram, a Bíblia diz que os egípcios chegaram até o meio, pastor Paulo, do mar, até o meio, mas não chegaram do outro lado. Sabe por quê? Porque o caminho, uma porta aberta que Deus tinha, era para Israel e não era para os egípcios. O caminho aberto, a porta aberta, a bênção de Deus, a vitória de Deus, não é para os seus inimigos, é para a sua vida. Em nome de Jesus, gostaria que você se colocasse de pé aplaudindo a Jesus.